Hoje é sexta, 16 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O site da Eagle Football, que é a empresa do John Textor, trouxe uma informação bastante interessante, que o Botafogo pode arrecadar até 500 milhões de reais nesse ano, né? Um valor ali de próximo a 500 milhões. Algo que, na minha opinião, era inimaginável há 2 anos. Isso mostra que o Botafogo está indo para um caminho bem interessante. Além disso, hoje é o último dia para você fazer inscrições na Copa Libertadores. Claro que você pode ali fazer ajustes contratuais até a próxima segunda-feira, mas hoje é o último dia para você inscrever jogadores visando as fases preliminares, tanto a segunda quanto a terceira. Pode chegar mais alguém? O Gregori está ali por detalhes para ser anunciado como reforço do Botafogo. Inclusive, o técnico Tata Martino, que é o comandante da Inter Miami, falou sobre o Gregori em uma entrevista coletiva ontem, após a partida de sua equipe, dando ali meio que a entender que o jogador realmente está chegando aqui no Botafogo. O alvinegro, claro, nunca vai confirmar um acerto enquanto o jogador não assina um contrato, devido a todos os pormenores que já aconteceram, caso o Manafá tá aí para ensinar. Então vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Você pode entrar agora na Parimet, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Você pode fazer seu cadastro aqui com o QR Code. Você, através desse QR Code, pode cair ali na área de cadastros e utilizando o cupom SORTE, que é meu cupom, você pode ganhar até 500 reais em bônus. Você pode aproveitar os bônus para se dar muito bem. Entre agora na Parimet, que é parceira do Botafogo e parceira do canal do TF. Amigos, e cada cadastro, vocês ajudam demais o meu canal e também ajudam o Botafogo. Tá aqui, ó. Façam lá o cadastro na Parimet. Botafogo está praticamente acertado com Gregori, né? Encaminhou ontem um acerto com o volante que foi revelado pela equipe do Bahia, e um jogador com muita força física. Vou falar mais sobre o Gregori em outros conteúdos aqui do canal, trazendo aquele vídeo. Ele é bom jogador, vocês já estão acostumados. O Botafogo já contratou, dentro dessa janela, jogadores que chegaram agora e chegarão na segunda janela, os seguintes nomes: Luiz Henrique, Alan, Savarino, Jefinho, Damian Soares, que será apresentado hoje, Pablo, John, Lucas Halter, Alexander Barbosa, Igor Jesus e agora o Gregori, além do Emerson Urso, né? Já que o Emerson Urso foi utilizado nesse campeonato carioca, também entra como uma contratação. E hoje é o último dia para você contratar jogadores e eles serem inscritos na fase prévia da Copa Libertadores da América. E a grande expectativa é: vem um camisa 10 agora, o Botafogo vai contratar o meio armador? Tentou vários nomes. O Botafogo não quer contratar mais um camisa 10. Contratar mais um, você utiliza o que tem no elenco. O Botafogo quer um jogador que realmente chegue para ajustar e agregar. Se não entrarem em um denominador comum em relação ao nome hoje, e essa negociação tiver como ter um avanço, o Botafogo vai abortar a missão para a pré-Libertadores, mas vai tentar buscar jogadores até a data limite, que é o dia 7 de março, em relação à primeira janela de transferências. O Botafogo pode dar um passo atrás em relação a hoje, a inscrever jogadores para a pré-Libertadores, para esses 4 jogos prévios. Mas pensando em uma eventual fase de grupos, o Botafogo vai continuar analisando o mercado. Então é improvável que chegue um jogador, eu não posso falar sobre isso, não tem como, eu não sou o John Textor. O John Textor, se der na cabeça dele, não, vou gastar pra caramba e vou trazer alguém hoje, ele vai trazer, que é o Textor, ele manda, ele é o dono do cheque, ele gastou pra caramba nessa janela. Então não tem como eu falar aqui que o Botafogo não vai trazer ninguém. Tem as dificuldades que eu passei aqui agora para vocês de que não vai vir qualquer um. Se chegar alguém, e a expectativa e o trabalho foi esse, é para ser um jogador diferenciado, como foram as contratações que o Botafogo fez nessa janela. Somente jogadores chegaram para agregar, se trouxe bons reforços. O que está me levando a crer, e esse é um tema que quero conversar com vocês em outro conteúdo, talvez o Almoço com o TF, é que o Botafogo deva mudar o esquema tático. Eu acho que a gente deve jogar no 4-1-4-1. Um esquema parecido com aquele que foi contra o Flamengo, privilegiando o meio campo forte e utilizando muito as extremas sem o meio armador. Você abusando ali da velocidade nos corredores e tendo 2 camisas 8. Eu acho que a gente vai ter isso, acho.
Pelo menos é o que eu tenho visto com a montagem do elenco do Botafogo, porque o Gregori faz tanto a primeira posição de primeiro volante, de segundo, chegando um pouco mais à frente, Tietê idem, Marlon Freitas idem, Danilo Barbosa idem, esses jogadores fazem essas duas posições, e talvez o técnico Thiago Nunes privilegie isso. Mas hoje é o último dia da janela de transferências, visando a inscrição da Libertadores. Mas a janela continua aberta até o dia 7 de março e muitas outras coisas podem acontecer. E sobre Gregori, vejam aí o que o Tata Martino falou. Tá em espanhol, mas dá para entender bastante o que o Tata Martino fala a respeito do quase volante do Botafogo. Ouçam aí. En el caso de Gregori hay chances, no sé si muchas o pocas, pero hay chances de que vaya a Botafogo. Era una imprudencia que juegue el partido de hoy. Si lo de Botafogo no sale, él se reintegra a los entrenamientos normalmente y será considerado para el partido del miércoles. Y si él se va a Botafogo, le deseamos lo mejor. Realmente faltou um 10? Faltou, mas entre trazer qualquer coisa e tentar trazer alguém para fazer a diferença, eu prefiro que respirem e invistam em algum jogador que possa chegar para fazer algo de diferente para o nosso clube. Pelo menos eu vejo assim. E vocês, comentem aqui. Na minha opinião, a janela foi muito boa. Faltou o 10, para você tirar um 10. Dou uma nota bem positiva para a janela de transferências, faltando apenas um 10 diferente, um meia armador diferente, para dar nota 10 para o que foi a janela. Mas a nota foi altíssima, aquilo que o Textor prometeu, ele cumpriu de ter uma janela bastante agressiva. Vou colocar aqui para vocês algumas páginas do site em inglês da Eagle Football, que é a empresa do John Textor, que administra o Botafogo. E lá foram colocados alguns pontos bem interessantes a respeito do Botafogo. A expectativa da holding, que é do John Textor e administra o Botafogo, é aumentar as receitas do clube em 24,3% para este ano e faturar 483 milhões de reais. Este é o planejamento do Botafogo. Só para vocês terem uma ideia, o site está todo em inglês, vocês estão podendo ver. Em 2022, o Botafogo gerou 24 milhões de dólares em receitas. Já no último ano, foram 78 milhões de dólares em receitas. Isso aproximadamente, com a cotação do real de hoje, 380 milhões de reais. Se as expectativas forem cumpridas, o Botafogo planeja aumentar essas receitas para quase 100 milhões de dólares, quase 500 milhões de reais. Aí foram colocados outros pontos ali, né, em relação a que o Botafogo ele chegou à Copa Libertadores América, ficou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, que teve o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, o Tiquinho foi vice-artilheiro da competição, 2 jogadores foram convocados para a seleção brasileira e também foram exaltados alguns pontos lá do estádio Newton Santos e realizações que o Botafogo teve em relação a um crescimento estrutural dentro do clube. Claro, não tem nem comparação do Botafogo com o John Textor, que era há 2 anos. Muitas coisas precisam ser melhoradas, ainda é um caminho que tem que ser feito de amadurecimento estrutural do Botafogo, de uma melhoria, como a gente falou dentro do Almoço com o TF, né, do CT, que precisa de ter um CT da base, mas você tem tido grandes evoluções. Você planejar receber nesse ano a respeito ali de arrecadação quase 500 milhões de reais, isso é algo muito bom. Ainda estamos longe do que o Flamengo arrecada, coisa ali de 1 bi, metade do que o Flamengo arrecada, mas o que era o Botafogo em relação à arrecadação em 2022, né, que arrecadávamos ali pouco mais de 100 milhões, estamos indo para 5 vezes mais. E o grande X da questão, que eu acho que eles entenderam que um time forte ajuda na arrecadação. Tanto é que o Textor investiu pesado nesse ano, colocou ali grana para contratar jogadores, porque ele entendeu. Não adianta você fazer um time de meio de tabela, porque você não vai arrecadar. Se você faz um time de parte de cima da tabela, você arrecada com estádio cheio, arrecada com sócio torcedor, arrecada com vendas de ativos de jogadores que se valorizam e você consegue vender. Você tem outros pontos financeiros que são bem feitos. Então, o Botafogo está nesse processo de crescimento. Tomara a Deus, é aquilo que eu sempre falo no canal, que os próximos 6 meses sejam melhores do que os últimos 6 meses e assim vai. Que o Botafogo evolua. Que erre, vai continuar errando, a gente sabe disso, mas não repita os mesmos erros. Então é um Botafogo que está indo para um caminho de crescimento.
É isso que a gente quer. E é isso que a gente torce. Valeu, meus queridos. Valeu, minhas queridas. Mais um vídeo chega ao fim aqui no canal. Volto ali entre 1 e 2 horas com o nosso almoço com TF. Claro, ali por volta das 8 da noite, 8 e pouca, com o nosso Noite Alvinegra. E hoje tem resenha com TF. Pra galera aqui de Volta Redonda da região, conversar com um dos caras que eu mais aprendi como jornalista, apresentador, me ensinou muito, que foi o Yara Araújo. E aqui eu tinha que fazer um episódio aqui em Volta Redonda com um cara que me ensinou bastante. É uma homenagem para uma pessoa que foi importante profissionalmente para mim. E hoje teremos esse episódio. O Yara é polêmico, hein? Vocês vão gostar. Entrem lá no Resenha com o TF, link aqui embaixo. A entrevista já está programada. Valeu e fui, tamo juntos, fogo neles. E obrigado, Filipão, por essa camisa aqui, ó. Autografada pelo Chicão, Chicão. Galera vai se lembrar do Chicão. Tamo juntos, abraço.